Olá, telespectadores do portal Fã F1. Bom dia a todos. Sou Denilson Ventura. Nós vamos entrar em alguns minutos com a entrevista diretamente de Moscou com Alexander Faria para falarmos sobre o conflito entre Ucrânia e a Rússia, tá? Fiquem conosco. Nós estamos conectando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu entro já em alguns instantes com essa entrevista, a única de Sergipe, diretamente de Moscou, para falarmos sobre os conflitos, não é? Qual é o comportamento hoje do povo russo? Como é que está internamente Moscou e toda a região da Rússia com esse conflito provocado por Vladimir Putin? Nós estamos entrando, aguardando Alexander Faria, ok? Eu vou pedir aqui a equipe para pedir que ele faça o convite. Peça para ele fazer o convite. Andressa, fiquem conosco. Convidem as pessoas a ficarem conosco nesta entrevista exclusiva com Alexander Faria, diretamente de Moscou. Tá? Por favor. Tem um pouco de brilho aqui, mas é a questão da nossa iluminação. Nanda Aguiar, seja bem-vinda. Avisem as pessoas. Entramos em alguns minutos para falarmos com Alexander Faria. Deixe que ele mande o convite. Permaneçam conosco, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Maria Salles. Nós sergipanos não temos o hábito de fazermos entrevistas ao vivo, né? É um contínuo, mas é assim que a gente começa todo o processo de comunicação. E aqui nós, da Rede Fã, estamos à frente desse processo das redes sociais, utilizando com jornalismo de qualidade. Eu entro já em alguns minutos com Alexander Faria. Exatamente. Faria já mandou o convite. Assim que você entrar, Alexander Faria, dê-nos um oi. Ok. Ele já está conosco ao vivo, diretamente de Moscou. Alexander Faria, muito bom dia para nós aqui no Brasil. Presumo boa tarde, quase boa noite para vocês em Moscou. Procede? Olá, Denison. Prazer falar com você, com sua audiência, com o Obrigado. pessoal do Portal Fã. É um prazer, infelizmente nessas circunstâncias, né? Exato. Mas é um prazer estar falando com vocês. Realmente, aqui é tarde, nós estamos 6 horas a mais em relação ao pessoal do Brasil. Início da tarde aí, basicamente, agora, né, falando. No meio da tarde, mas já são 3h40 e alguma coisa. Alexander, me fala um pouco da sua história primeiro, para que as pessoas saibam que você é baiano, né, já morou por muitos anos em Aracaju e hoje Isso. é um grande empresário em Moscou. Me fala um pouco dessa ida para a Rússia e com que, basicamente, você lida hoje aí em Moscou. A grande é muita bondade sua. Né? Mas eu morei em Aracaju, sim, durante alguns anos, então tive a oportunidade de migrar para a Rússia para trabalhar na área de esportes, né? Com academia, com Brazilian Jiu-Jitsu, que é o Jiu-Jitsu brasileiro, que era o meu hobby no Brasil. E assim que me mudei para cá, identifiquei a oportunidade também de trabalhar com negócios aqui, porque há muitas oportunidades e o comércio entre Brasil e Rússia ainda é muito tímido. E Uhum. eu fiz algumas amizades muito boas também nos Emirados Árabes, pessoas de certa importância. Aqui na Rússia também meu círculo pessoal é muito bem conceituado, política e economicamente. Sim. Então eu tive a chance de montar uma empresa de networking, na Uhum. qual eu monetizo os meus contatos. Eu identifico sinergias entre empresas e necessidades entre empresas, seja daí do Brasil, aqui com a Rússia, da Rússia com os Emirados e etc. E nós monetizamos esse contato, propiciando um ambiente propício a negócios. Então, por exemplo, você tem uma grande empresa e gostaria de ter investimento, eu encontro investidor e a minha empresa também se beneficia na base do todo mundo sai ganhando, né? Você, Então, na verdade, seus negócios aí em Moscou. Diga-me uma coisa. Durante muitas semanas, os Estados Unidos, Biden apontava que o Vladimir Putin estava próximo, na verdade, a invadir a Ucrânia
No entanto, o próprio presidente da Rússia negava a situação, dizendo que era somente um teste para verificar, né, a estrutura das forças armadas aí da Rússia. De repente, há a invasão. Como vocês que moram em Moscou acompanham este fato nesse momento? Vocês também foram pegos realmente de surpresa, tanto quanto o restante da população mundial? Olha, Denis, eu inclusive gravei um vídeo a respeito disso. Eu apostaria todas as minhas fichas que não haveria a invasão, mas eu vou lhe dizer por quê. Porque eu conheço o pessoal russo e eu Uhum. imaginava que essas forças políticas do Ocidente, nós somos muito pequenos, né, em termos decisórios, a gente não tem como saber o que está na cabeça dessas pessoas. Sim. Mas o que eu posso dizer a você é que pegou todos os russos também de surpresa. A gente tem até uma brincadeira aqui que nem o Putin sabe o que está na cabeça dele, quanto mais as pessoas estão ao redor ou as outras pessoas. Porque a gente pensava, ou eu pensava, e as pessoas que eu conheço pensávamos, que era apenas a Rússia mostrando os músculos para dizer, olha, não entra para a OTAN que não vai ser bom. Mas que o Uhum. Ocidente veria isso. E que o Ocidente recuaria, olha, OTAN, Ucrânia, é melhor vocês não entrarem para a OTAN e fica tudo bem, vamos voltar, vamos discutir a Crimeia, etc. Mas o Ocidente não recuou, então hoje eu vejo de uma outra maneira, eu vejo como a Ucrânia está sendo a maior vítima nisso tudo. Ela está sendo, ao meu ver, usada pelo Ocidente para atingir também a Rússia, porque não querem que a Rússia cresça. O povo russo está sendo demonizado e não é o povo russo responsável pelo que está acontecendo. Em geral, você não pode generalizar, Inclusive, mas Inclusive, está havendo várias manifestações. Até na madrugada eu acompanhava entrevistas, inclusive pela Globo News, e já foram presas 7.000 pessoas em toda a Rússia por fazerem protesto, a grande maioria na capital, em Moscou. Né? Há um clima de medo, de repente, de haver uma possível retaliação do próprio governo da Ucrânia agora também a Moscou, ou essa possibilidade é inexistente de o espaço aéreo da Rússia ser invadido por um ataque ucraniano? Como é que vocês estão discutindo isso aí internamente, inclusive? não, a Rússia não representa uma ameaça em si, pelo menos é assim que o russo vê. Eles Uhum. veem que a Ucrânia, perdão, a Ucrânia não representa uma ameaça em si. Eles creem que se a Ucrânia entrar para a OTAN, ela vai fazer parte de um grupo de países muito grande, aí sim ela seria uma ameaça, porque a OTAN poderia colocar mísseis de defesa lá que poderiam eventualmente ser usados para um ataque. Sim. Então é assim que eles falam. Então eles não estão com medo da Ucrânia. Pelo contrário, o que está. Esse medo o povo russo não percebe e, obviamente, o povo não acredita que possa vir de fato a acontecer. Seria isso? Não, o que eu estou dizendo é que o povo não vê a Ucrânia em si como ameaça. Sim, Tá? Eles veem o fato da Ucrânia se juntar à OTAN como uma ameaça. certo. Porque todo mundo fala, mas não vai acontecer nada, mas a gente não sabe daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Né? Como é que estará a tecnologia? Quanto tempo um míssil, quantos segundos um míssil vai levar daqui a 20 anos para chegar da Ucrânia à capital? E existe uma coisa chamada tempo de resposta na linguagem militar. Eu Então, quero. é isso que eles falam. Fique à vontade, por favor. Pode Uhum. ter. Pode... Então é isso que eles falam. Existem uma série de coisas que hoje o discurso que está acontecendo, e ao meu ver isso é errado, eu não estou Uhum. tentando justificar o lado russo, não estou tentando justificar a operação militar. Eu acho que ela não deveria acontecer, eu acho que deveria ter havido diálogo antecipadamente para que não houvesse, etc. Mas, da mesma maneira que o mundo todo está assim hoje, né? Qualquer pessoa que fala qualquer argumento contra já é taxado. Você é genocida. Você sabe que o mundo está assim. E Uhum. está havendo o que a gente vê na internet muito, que é o cancelamento de pessoas, está havendo um cancelamento de um país. Na verdade, eu faria essa pergunta e vou fazê-la agora a você. Uhum. Há uma relação de grandes empresas, né, e de uma série de mais de 50 empresas multinacionais que já cortam as relações econômicas com a Rússia.
Onde eu quero chegar com essa minha entrada e com esse meu questionamento? Como é que está a relação de todos vocês hoje aí com os bancos? Como é que estão os hipermercados? Como é que está já o clima de economia, já que a inflação foi elevada de 9% para 20% na Rússia, para tentar conter, basicamente, a retirada, inclusive, dos dinheiros? Como é que tem evoluído esse processo aí no cotidiano do povo russo? Olha, primeiro eu diria o seguinte, eu diria que toda a mensagem que chega aí e que está vindo do Ocidente, ela deveria ser dada um certo desconto, Sim. né? Então, realmente, há fila em bancos, o pessoal retirando dinheiro, há uma preocupação porque as empresas estão saindo, realmente há, mas não há nenhum desespero nas ruas, as pessoas desesperadas, oh meu Deus, o que eu vou fazer? Não, as pessoas estão trabalhando normal. Eu mesmo, daqui a pouco eu tenho 3 reuniões, uma atrás da outra de trabalho, aqui hoje eu estou em home office. Então, tudo que chega aí, eu gostaria de pedir que vocês também dessem um desconto, tanto para bom quanto para mal, porque as coisas são potencializadas de acordo com os interesses, tá? Há, há, Então, há uma discussão que é bem... Eu gostaria de pedir aos nossos internautas e telespectadores do portal da FAM, caso tenha algum questionamento, podem mandar pergunta, que Andressa, que também é jornalista, está aqui do lado, ela repassa a pergunta para que Alexander ele responda, tá? Então fiquem à vontade também para perguntar e para participar. Há um questionamento aí, você fala em relação à questão da economia, né? Que tem um ponto em relação ao que está acontecendo. Os jornais, a questão da Rússia, ela tem uma fama muito grande de manipular poderosamente as informações, inclusive hoje em tempos de redes sociais. Ontem à noite saiu o primeiro anúncio, né, do governo russo, afirmando que 498 soldados russos vieram a óbito na guerra. Pela parte da Ucrânia, disse, na verdade, que mais de 6 mil soldados russos foram abatidos. 400 ou 6 mil, isso é muito triste, porque de ambos os lados nós sabemos que soldados servem a interesses governamentais, mas independentemente do conflito, todos têm família e todas as famílias sofrem também, né? Como é que essas informações são passadas a vocês pela imprensa russa? Vocês olha, acreditam? Vocês acreditam nestas informações advindas do governo russo? a imprensa russa ela está na sinuca de bico, ela não está podendo mentir muito internamente, porque essa guerra é uma guerra em tempo real. Se eu ligar em algum canal do Telegram agora, eu sei exatamente o que está acontecendo exatamente agora em Kiev, eu sei exatamente o que está acontecendo em qualquer cidade onde está havendo o ataque ou a operação. Porque o Telegram, por exemplo, ele não é, embora tenha sido criado na Rússia, ele não é obediente ao governo. O seu dono hoje vive nos Emirados Árabes porque rompeu com o governo daqui e eles tiveram problemas. Então, a nossa fonte mais confiável é o Telegram, porque eles têm canais de notícias, notícias independentes, que não podem ser policiadas. Então, o governo estatal não pode nem mentir tanto, porque senão ele se descredibiliza totalmente. Todo mundo vê, olha o que eles estão falando. Então, eles não podem nem mentir tanto. Então, é isso exatamente que eu estou falando. Não tem condições de terem 6 mil soldados russos mortos já. Não é possível. Ou já haveria uma convulsão social por causa das famílias, por causa das pessoas. Olha quantos mortos. Então, talvez esse número de 460 também, que, como você falou, toda perda é lastimável, mas também seja baixo, talvez, mas pode haver um meio termo, uma coisa um pouco maior que isso. Mas o outro lado tá sem filtro também nenhum. Né? Então, hoje, nós confiamos mais nos canais de Telegram do que na mídia que vem do Oeste, do Oeste, que eu falo do Ocidente, e Sim. da mídia daqui. O pessoal não acredita na mídia daqui e na mídia do Ocidente. O pessoal acredita nos canais de Telegram, nos independentes. Entendeu? Porque, E aquelas... porque acabam meio que reportando o que está acontecendo ao vivo, né? E óbvio, Exatamente. a meia culpa da imprensa, porque nós apresentamos a imprensa profissional, responsável, Claro. e você é uma prova viva que está conosco agora, falando diretamente de Moscou. Muitas das informações que a imprensa passa, nós podemos passá-la somente de canais oficiais que são governos, né? A mídia ela não pode mensurar
por si um valor de mortes, porque ela não está em meio à guerra e nem tem os dados oficiais para serem. Exatamente. Então, em determinado momento, eu até compreendo, na verdade, essa visão do cidadão russo ou brasileiro, né? Porque fala, será que é verdade ou não? Mas, assim, é bom só constar que a imprensa, ela repassa aquilo que os meios oficiais repassam à imprensa e a gente não pode contestar, porque não é esse o Claro. nosso contestar esse governo, né, que passa essa informação oficial. Mas é algo muito bom, porque houve uma democratização com as redes sociais dessas informações, que, obviamente, o próprio cidadão tem acesso em tempo real, não é, Deda? Isso. E uma outra coisa também que está havendo, porque quando você fala quem está certo nesse imbróglio, na minha opinião, está todo mundo errado. Perfeito. Está todo mundo errado, não tem ninguém certo. Porque, Uhum, na minha opinião, a Ucrânia não está vendo que está sendo usada uhum. para alguns interesses de algumas outras nações que têm também os seus interesses, né? A população ela é levada pela mídia, pela massificação da mídia, seja daqui, seja a população aqui, seja a população do Ocidente, ela é levada a agir com emoção. Eu estou vendo famílias brigarem aqui, que é muito comum ter marido da Ucrânia com esposa da Rússia e ter um irmão. Eu conheço uma menina que ela é do primeiro casamento, o pai é russo, a mãe é ucraniana e já tem irmãos não se falando. Está acontecendo isso também aqui. Muito triste, né? É muito triste porque chega e fala, vocês deviam fazer alguma coisa, vocês deviam fazer alguma coisa, mas só que você tem que ver algumas coisas. Por exemplo, você falou 6.000 pessoas foram presas. Ah, porque o povo não vai em massa protestar. O que é que aconteceu da última vez que o povo daqui causou uma revolução? Nós tivemos o regime soviético, Exato. né? Então, o pessoal já fica pensando, poxa, daquela vez não deu certo, será que não existe um líder como existia naquela época, o então líder que era o Lenin? Não existe um líder porque o governo aqui, ele garante que não haja a oposição, né, de diversas maneiras, que não preciso nem Agora, mencionar. por falar em líder, a Putin já sinaliza, inclusive, com uma imagem que passou no mundo inteiro nas redes sociais, com os navios, né, de guerra e os submarinos já apontando a questão, uma ameaça direta em relação às armas nucleares. Onde eu quero dizer, onde eu quero chegar, basicamente, com essa minha introdução? Nós temos uma ideia que é passada mundialmente sobre Putin, não é? Como um líder meio impulsivo, agressivo, que pode se tornar realmente descontrolado. Essa é a visão que vocês têm aí, de A que visão, a visão, se desculpa, as Denis. pressões aumentarem, se as pressões econômicas aumentarem, como propõe os países europeus, a União Europeia, como propõe os Estados Unidos, não é? Se houver esse embargo que já começa a existir, econômico, prejudicando nos próximos dias a economia, tornando-a desastrosa a economia da Rússia. Você, como cidadão hoje de Moscou, você percebe que Putin ele pode chegar ao limite máximo da guerra, que é utilizar as ogivas nucleares? Eu diria o seguinte, eu diria que, da mesma maneira que eu me enganei em relação a se haveria ou não operação militar, Sim, hoje é uma grande incógnita. O que eu digo a você é o seguinte, isso é do povo russo. O sim. povo russo pensa, se não pode haver uma Rússia, para que haver um mundo? Entendeu? Então, eu não levaria a Um destruição da Rússia, questionamento e assustador questionamento, né? mas isso Óbvio, aí não sou eu falando, isso aí é o sim, pensamento. esse, Então, é esse por isso. pensamento é presente na maioria da população russa. Não, não, porque, tipo assim, não há aquela coisa das pessoas falam, eu quero ir por tudo. As pessoas querem que haja diálogo, que haja conversa, Certo. entendeu? Mas as pessoas que têm o controle, que têm o poder de levar a cabo tal tipo de coisa, essas pessoas deveriam ser, pelo menos, as pessoas deveriam ser, poxa, e se? Mas não estão pensando. Está havendo uma destruição sistemática da Ucrânia por conta das atividades militares e da Rússia por conta das atividades econômicas. Aqui está se falando, vai virar uma nova Coreia do Norte.
né? Carro, quem tem carro está vendendo. Então, é uma coisa que o pessoal não tá levando, eu acredito eu, da medida que eles deveriam levar, a sério da medida que eles deveriam levar, entendeu? Então, se eu fosse parte, ou se eu tivesse algum tipo de poder de opinião ou poder de sugestão, eu diria Uhum. para o Ocidente, falar, gente, olha só, tomem a iniciativa, suspendam, porque se vocês levarem a cabo o que estão levando, esse pensamento de que, para quê? Que adianta? Não vai ter mais Rússia, não, então não vamos ter mais mundo, entendeu? A gente não sabe onde é que pode levar. A gente está falando de pessoas que já viveram 70 anos, 75 anos. Quando você diz Ocidente, né, suspenda, em relação a todos os embargos, inclusive parte da economia da Rússia e das aplicações existentes, né, da Rússia e dos amigos de Vladimir Putin, os Estados Unidos já estão bloqueando esses bens. São bilhões, bilhões e bilhões. O que é um Hoje, outro erro. O que é um outro erro. Vou te dizer por que é um erro do Ocidente. Porque como é que eles estão bloqueando? Eles estão falando, esses oligarcas que tiveram sua riqueza fruto de corrupção, que são no meio de Putin, eles estão querendo provocar uma rebelião interna no grupo do presidente para retirá-lo do poder. Mas da maneira que eles estão fazendo da seguinte forma: vamos tirar tudo. Eles estão pensando, poxa, estão nos atacando tanto também. Se não tiver o louco lá, e chamando do louco assim, por falar, se não tiver esse cara lá para brigar com eles, a gente vai estar indefeso. Então esses caras não vão na sua prover. a providência, exemplo de Joe Biden, no caso, tanto quanto com a nação europeia, com a União Europeia, é equivocada, né, em cancelar, né, em suspender, inclusive vetar esse processo econômico da oligarquia russa, porque isso pode ter, inclusive, uma retaliação. Ao Da invés de buscar, maneira que foi feita, assim. Da é, maneira que foi feita, assim. pode ter um retorno absolutamente negativo. Isso. Da mesma maneira que foi avisado pela parte dos russos, se a Uhum, OTAN insistir em entrar para a Ucrânia, nós não vamos deixar uma linha vermelha. uhum, Deveria ter havido da parte do Ocidente, ao meu ver, que foram as duas medidas principais. O uhum. seguinte: se a Rússia intervir militarmente, nós vamos, não só o SWIFT, eu acho que as duas ações que eles não estavam preparados e não contavam, Sim. seria a interferência na Suíça, que era uma zona neutra há séculos, Uhum. né? A Suíça também nas sanções, então as pessoas que se sentiam seguros, estou falando de pessoas honestas, não de oligarcas, etc., e tinha algum capital na Suíça, foram super prejudicadas. Então, eu teria sentado e falado, olha, isso aqui vai ser posto, e também a questão da Alemanha, que a Alemanha foi a grande surpresa para a Rússia. A Rússia não Uhum. esperava que a Alemanha se envolvesse tanto nas sanções em função da necessidade de energia da Mas Alemanha. Mas o, na mas o União pessoal simplesmente chutou o balde. a Alemanha está na União Europeia, então seria impossível ela também não entrar no processo, né? Há uma Ah, regra que tem que ser Denis, cumprida. desculpa, eu te pedi licença um segundo só para apresentar meu russinho aqui, mais novo. Ok. Ó, esse é o russinho. Qual o nome? Aristark é o nome. Aristarco. Ah, Aristarco que seria, em grego, ele é metade russo, metade brasileiro. Dá tchau pro fantástico. tio. Dá tchau pro tio. Dá tchau. Dê tchau, tio. Manda Coisa linda. beijo, Ó, isso. beijo Isso também, pra viu? mãe. Desculpa, Parabéns. Denis, é porque ele veio me ver aqui no escritório, eu tô no home Claro, office. óbvio. Eu quero dizer a você que esse momento é muito importante e que você nos mantivesse a todos aqui na menor mudança no mercado econômico, na menor mudança comportamental aí do povo russo, você nos avisasse para que nós pudéssemos voltar com outra live. É algo interessante. Claro, seria um prazer. Eu poderia falar com vocês o porquê. Tipo assim, eu não vou falar para vocês o povo russo está certo nisso, o povo russo está certo naquilo. Como eu disse, para mim estão todos errados, de todos os lados. Né? Faltou diálogo, faltou sentar e conversar. Então, eu vejo as razões russas, discordo de muita coisa, mas também tem algumas coisas que são alguns pontos. Como vocês têm visto, exemplo, o comportamento do presidente ucraniano
quando coloca na linha de frente a própria população. Tem havido um levante de ele agora ser o novo herói, né, da Ucrânia, né? As pessoas estão colocando isso em pauta, mas há analistas no Brasil, inclusive, que apontam sérios erros do ponto de vista governamental, porque ele está colocando a população em defesa frente aos tanques, né? Com uma maneira de conter, inclusive há uma barreira agora de pessoas tentando conter a entrada do comboio russo à capital da Ucrânia, Kiev. Ao mesmo tempo, no Brasil, em que muitas pessoas dizem que ele está sendo um grande herói, outras pessoas, outros analistas políticos, né, de relações internacionais, apontam que ele está errando gravemente, porque ele está colocando a população que ele deveria proteger, para que essa população despreparada, porque ela não sabe lidar com arma, ela não tem nenhum tipo de preparo para a guerra, essa população acabe cobrindo tanto ele, né, em busca dessa liberdade da Ucrânia. Como é que vocês, daí de Moscou, têm visto o comportamento do presidente ucraniano? Quando eu digo está todo mundo errado, Uhum, é porque eu também vejo algumas falhas no comportamento dele. sim. Mas ele, em grande medida, ele não tem nem muita escolha. Ele foi eleito como o atual grande líder do mundo livre. Note que o mundo livre a gente tá sem líderes, né? Os Estados Unidos têm o Biden, que eu não considero líder, vou dar agora minhas opiniões, o Macron idem, o Trudeau idem. Para mim, o último líder de boa qualidade que nós tivemos nessa safra era a Angela Merkel, que acabou de sair. E o Scholz, o da Alemanha, ele acaba de chegar e ele chega agora, vê uma lacuna e quer preencher, e a Alemanha age daquela maneira, né, Exato. para poder mostrar força. Então, é uma tempestade perfeita. Tudo tá. Você considera que Putin está... Claro, é uma pergunta que vem de maneira muito objetiva para você, né, Claro. como cidadão. Mas você averigua, pelos anos que você mora em Moscou, pelos vários pronunciamentos que você já vira de Putin, Uhum. em praças, no cotidiano, você acha que ele é um presidente que se compara ao comportamento do felino? O felino, quando acuado, ele não recua, ele vai para cima, né? Primeira pergunta, se ele tem esse comportamento aí mesmo, né? Se há uma possível retaliação mesmo, né, dele pelo comportamento que você observa ao longo dos anos. Você acha que ele tende a recuar por conta da pressão dos Estados Unidos, da União Europeia, ou você acha que ele vai seguir com esse confronto e atacar mais profundamente Kiev? Temos uma reunião em algumas horas com representantes dos dois países. Tá? Exatamente. Minha torcida é que eles acordem um cessar-fogo e que eles então decidam o desescalamento do conflito. Essa é a minha... O ego de Putin vai aceitar submeter-se à vitória de um presidente que até pouco, sem críticas negativas, mas trazendo à tona a realidade, era um humorista, já que Putin vem da antiga KGB, com a tradição de guerra, de comportamento, de defesa do país, foi espião russo, e de repente Putin, né, presidente de uma das maiores nações do mundo, dobro de território do Brasil. O Putin é um presidente que parece um czar. Ele traz esse comportamento, né, de czar ainda muito presente. De repente, você acha que Putin pode submeter-se a um acordo meio que ditado pelo presidente da Ucrânia, Putin? Eu acredito o seguinte, Denis, eu acredito que eles estão indo para a mesa de negociação com alguns itens numa linha vermelha, alguns numa linha amarela e alguns numa linha verde. Nessa linha verde, nós abrimos mão tranquilamente. Nessa linha amarela, nós podemos discutir. Nessa linha vermelha, nós não abrimos mão. Do que E é que você aí, acha que Putin não vai abrir mão? a participação da Ucrânia na OTAN e a Crimeia, que hoje está com a Rússia, Sim. tem que ser reconhecida. E esses dois estados que agora se declararam independentes e que a Rússia reconheceu a independência do território de Donbass. Essas três coisas são linha vermelha. Então, eu acredito que o Ocidente, sabendo disso e sabendo que a gente está com uma pessoa imprevisível que não vai sair de lá, não tem como ninguém tirar,
né? Você tem pessoas na sua família, eu tenho pessoas na minha família que a gente sabe que chega um ponto de transigência e que alguém tem que ter cérebro para malhar, porque senão todo mundo perde. Exato. Né? Porque não vai adiantar, Deus o livre, com fé em Deus não vai acontecer se houvesse um incidente nuclear, não vai adiantar estar num bunker ou estar nas Maldivas. Porque o inverno nuclear, ao longo de meses, vai ter gente que morre primeiro e vai ter gente que sofre depois e morre sofrendo. Então, eu acho que algumas pessoas têm que pensar, bom, eu já vi que isso aqui eu não posso mudar. Vamos reconhecer e vamos tentar ver, vamos oferecer algumas outras vantagens, vamos ver. O Alexandre, você acredita que o comportamento de Joe Biden foi incorreto, ao invés de tentar conciliar, né, como outra grande potência do mundo, ele meio que aproveita o momento para bater de testa com a Rússia, porque há um confronto odioso de décadas entre Estados Unidos e Rússia. E Mas a há gente talvez, desculpa, talvez há não tenha idade para isso? há um profundo desconhecimento do caráter e da cultura russa por parte dos americanos. Americanos. Porque quando você tem uma embaixada que vem para cá e a embaixada passa 2, 3 anos, e aí você muda o embaixador, 2, 3 anos você muda o corpo, a pessoa não fica imersa, não entende. Uma hora que é 10 anos. Uhum. Então, se você me perguntar, ele vai voltar atrás? O russo não vai voltar atrás nesses pontos. Entendeu? Eu sei porque eu moro aqui. Então, para mim, o que falta é um entendimento do outro. Da mesma maneira que o russo está pensando, eles não vão deixar de ter a vontade de dominar também o leste da Europa. Um fato é patenteado, né? Alguém vai ter que se tornar ceder. Alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder, né? Vamos ver a guerra de egos dessas pessoas, né, que são absurdamente poderosas, né? E até que ponto elas podem manter. Eu quero agradecer, viu, sua participação aqui. Espero Muito obrigado, Denis. A primeira de algumas, e quereria pedir a você que, em haver qualquer mudança interna, algum pronunciamento, você nos dissesse, nos enviasse, para que nós mantivéssemos os telespectadores da Rede Fã aqui sempre muito bem informados, ok? Muito obrigado, um grande abraço para você e toda a audiência. Até mais. Obrigado, queridos. Denison Ventura falou aqui diretamente com Alexandre Faria, diretamente de Moscou. Não conseguimos o contato com o médico de Kiev, mas nos próximos dias faremos a entrevista diretamente com o médico brasileiro que mora em Kiev, para que nós possamos mantê-los sempre bem informados. Este é o objetivo da Rede Fã, que vem inovando, trazendo entrevistas inteligentes, fazendo jornalismo de qualidade. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui de nossa live ao vivo com Alexandre Faria, a quem agradeço diretamente de Moscou. Um bom dia a todos e fiquem ligados aqui no portal Rede Fã F1. Um grande abraço.